em qualquer lugar do planeta e daqui a pouquinho na nossa transmissão pelo Facebook, na página Mural News. Eu sou Tani Bezerra, produtora e apresentadora deste programa e estou aqui na ótima companhia, no auxílio luxuoso do meu querido amigo Marcelo Dinamite na operação de áudio. A gente está fazendo aqui esse programa para você. Lembrando que você também pode se comunicar com a gente pelo nosso WhatsApp, 98806-9073. 98806-9073. Mande o seu recado, mande a sua mensagem, que a gente está aqui ligadinho em você. E eu tenho uns cheiros para mandar hoje de aniversário, porque tem uns amigos queridos que estão fazendo aniversário. Um é a Monique Cavalcante, minha parceira lá no Yacht Club de Aracaju. Trabalho na área financeira. Um cheiro, Monique, tudo de bom, muita luz, muita alegria para você. A outra é uma grande amiga das Antigonas, Sandra Freire, filha do Eduardo Neguinho, amigo de meu pai, velejador, campeão mundial de snipe. Sandra, um cheiro, meu amor, muita luz pro seu caminho. Gabi Carvalho também está fazendo aniversário hoje, Carol Portugal e Reginaldo de Jesus. Beijo para todos, muita luz, muita alegria, muita saúde, que o resto a gente corre atrás, não é isso mesmo? Então, vamos começar esse dia de hoje batendo um papo aqui sobre um assunto que tá... Sim, antes eu tenho que dizer quem cantou foi a Thaia. A Thaia cantou Tormento, do seu primeiro CD, né, que é um EP gravado, são 6 músicas, e a Thaia está despontando aí na carreira musical aqui em Aracaju. E a gente tem a alegria de mostrar a arte e a cultura sergipana para você, com música, com teatro e com outras cositas mais, literatura e tudo que interessa para a nossa sergipanidade, e também assuntos interessantes como o que a gente vai conversar agora. Eu tenho a alegria de receber, quem está vendo aí pelo Facebook já está vendo ela, a Marcela Tete. A Marcela é psicóloga e vai falar sobre um transtorno que está em voga, né, digamos assim, sim, né, Marcela? Puxa um pouquinho mais, Marcela, para perto de sua boca, que aí também o pessoal fica ali vendo. Tá bom. Aí, que aqui é áudio, vídeo é tudo. Ela vai falar sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, que é um transtorno neurobiológico de causas genéticas e aparece na infância. Mas eu não vou falar não, porque eu não tenho conhecimento de causa, quem vai falar é ela mesma. Boa tarde, Marcela, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada a você, Tani, e aos espectadores e espectadoras aí do Mural News. Eu digo que os videntes ficam vendo no Facebook, sim, e os ouvintes ficam ouvindo verdade. na rádio. Boa. Ou boa. Né, no site, porque no site você só ouve o áudio ao vivo, sim, né? Em qualquer lugar mesmo do planeta, com o site aparipu.com.br, vai no ao vivo e fica ligadinho aí com a gente. Muito legal. Nesse período agora, das 17 às 19 horas desta quarta-feira. Então, Marcela, o que é TDAH? É um transtorno que está muito em voga, né, que afeta especialmente as crianças, como você pontuou, né? Tá em voga porque cada vez mais crianças são diagnosticadas com esse transtorno, mas ainda é um mistério na medida em que ele se confunde muitas vezes com a indisciplina, tá? É um transtorno que mistura, né, hiperatividade, impulsividade e desatenção. Atinge de 3 a 5% das crianças aqui no Brasil, e em torno de 3% dos adultos, e muitas vezes é confundido com egoísmo, com manha, com a família que mima demais a criança, que quer porque quer do jeito dela, é a criança que não teve aquela educação severa, né, que faz com que ela seja, digamos assim, agitadinha, inquieta, sim, diante das outras. Que às vezes também, não é também às vezes porque não tem espaço para brincar e correr como eu tinha quando era guria, não? Bem, pode ser isso. Né? Porque às vezes a criança fica dentro de um apartamento, fica jogando no celular, no tablet, na televisão, sim, e falta um pouco de espaço, né? A gente... Para gastar a energia dessas crianças todas. Você pegou ainda, mas eu peguei bastante, brincar na rua. A gente tinha de horário, dizer, tá aqui, sim, em casa tal hora.
A gente estava em casa tal hora, mas Se curtia danava. horrores pelo mundo. Sim. As causas do TDAH concordo com você no sentido de que elas são genéticas e ambientais, tá certo? O TDAH, as causas são multifatoriais, vêm de diversos campos. Não existe um consenso científico sobre o que determina especificamente uma única origem, né? Certo. Se na família já tem pessoas diagnosticadas com TDAH, a probabilidade de uma criança ter TDAH é de 2 a 10 vezes mais do que qualquer outra criança que não tem familiar diagnosticado, tá certo? Então tem uma causa genética. No entanto, os fatores culturais, certo? Eles pesam para determinar se a criança vai ser ou não, né? Portadora não, se ela vai ter o transtorno. Então, tipo assim, a nossa sociedade, né, de apartamento, de tecnologia, de crianças que não podem mais botar o pé no chão, andar descalça. Não pode se né? sujar, comer areia, barro. Porque isso, porque é micróbio, porque Pisar não sei o que na lá. lama. É isso, não pode mais pisar na lama, não pode mais brincar com animais. E brincar na chuva. Pois é, não pode mais brincar na chuva, né? Então, a gente está hoje com uma sociedade cada vez mais restrita com relação à infância. Nossas crianças não podem fazer mais nada, né? A gente tem uma série de proibições para elas, inclusive dietéticas, né? Sobre alimentação, sal, açúcar, refrigerante, pipoca e outras coisas. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade que traz muita exigência para a criança, né? Com pouca idade, você já quer que ela fale, você já quer que ela ande, já sabe inglês, já faça todas as atividades físicas da face da terra, e acaba que ela está sendo o tempo todo cobrada e estimulada. Então, essa nossa sociedade, né, que estipulou agora uma série de exigências e regras para a infância, faz com que ela fique desatenta mesmo. E fora a série de atividades, né? Aula de inglês, aula de tênis, aula de judô, aula de não sei o que, né? A criança ela não pode mais ficar tranquila no cantinho dela, sempre tem que ter alguma coisa, né? Então, de fato, essas interferências ambientais de não brincar direito, né? Não gastar essa energia. E a gente sabe que se a gente não gasta energia com atividades produtivas e interessantes, a gente fica estressado, a gente fica irritado, de mau humor. Se isso acontece com o adulto, que dirá com a criança, né? É verdade. Então, é complicado mesmo, né, Marcela? Sim. E como pelos sintomas, é meio complicado você diagnosticar de primeira, né? Como é o processo para fazer um diagnóstico seguro com uma criança? Você dizer, não, esta criança tem o TDAH, não é a manha como você citou aí, sim, não é a birra, não é o egoísmo, é realmente um transtorno. Olha, em geral, a criança... as primeiras pessoas a notarem que a criança está um pouco mais agitada que o normal é na escola que acontece, tá certo? Pai e mãe até observa isso, mas não consegue comparar porque não tem várias crianças juntas, né? Em geral, o que acontece é a professora na escola... normalmente é o relacionamento, prestar atenção à aula. Isso, exatamente. Chama mais atenção. Do tipo, tá todo mundo sentadinho, mas tem uma criança que não senta de jeito nenhum na cadeira, ou então que não consegue terminar a tarefa, ou então que é inteligente, sabe falar, conversa, mas aí não consegue escrever direito, não consegue prestar atenção em coisas pontuais. Então, as professoras notam isso em sala de aula, né? Mas assim, para ser diagnosticado mesmo, para dizer, sim, você tem esse transtorno, tem que haver testes neuropsicológicos, né? Então, o correto é encaminhar, conversar com a família, né? A escola que identifica isso deve conversar com a família, não dizer, ó, seu filho tem, porque... Tem tendências, tem sintomas. Mas não, isso não... Porque como dizer que vai morrer, né? Tá um câncer vai morrer daqui a 6 meses, que também é uma responsabilidade médica, não né? Dá, isso. Ninguém é Deus para prever, né? Isso, e aí dentro da escola a gente não diz nada, a gente não fala assim, sua criança tem esse problema, não. Conversa com alguém, né, com conhecimento especializado da área da saúde, para fazer testes e averiguar se de fato tem o transtorno. Como é que são feitos esses testes? São feitos testes psicológicos mesmo. Tipo aquele que a gente fazia... Jogos infantis. Tem jogos infantis, certo? Como era que chamava? Psicotécnico. Mais ou menos. Porque parecido. Você fica com papel e vai fazendo algumas atividades na escrita, né? Isso. Ligação de pontos, não sei o quê. Ligação de pontos, às vezes escutar o som, se a criança está prestando atenção, se ela tem jogos coloridos. Se faz também um exame auditivo? Sim, faz. Porque eu posso estar ouvindo, mas estar com a atenção em outro lugar, né? Então, é uma combinação de testes, né, que envolve a questão sensitiva mesmo da criança, né, e intelectual, para saber se é déficit intelectual ou déficit de atenção, que são duas coisas diferentes.
Então, muitas vezes a criança ela consegue responder, ela tem a inteligência dela intacta, né, sem nenhum problema, mas ela não consegue assimilar conteúdo por falta de atenção, ela não consegue manter foco. Então, você está falando com ela e ela não está prestando atenção em você, ela muitas vezes não consegue te ouvir, porque está com a atenção dela seletiva nas nuvens, em né, outro como lugar. se diz, né? Cabeça nas nuvens, perfeito. Então, aí, mas para eu chegar a fazer esses testes, é importante observar se esses comportamentos que a gente está apontando aqui tem uma regularidade de mais de 6 meses. Porque certo. A gente precisa entender não é também... só um dia, né? Não. Nem no momento específico da escola, sei lá, na época das provinhas, entendeu? Ou numa época de agitação mesmo da criança, que ela vai ficar fora, né, do comportamento dela regular, que a gente vai dizer, né, que ela tem um transtorno. Então, tem que observar uma regularidade comportamental, daí passar por testes, né, e a gente tem profissionais como neuropsicopedagogos, neuropsicólogos e psiquiatras que podem estar fazendo esse teste e diagnosticando. Dura mais ou menos quanto tempo? Depende. Eu estive acompanhando uma pessoa, né, uma aluna, que passou acho que uns 4 meses fazendo testes diferentes para que alguém diagnosticasse ela com TDAH. Uhum. Especialmente porque muitos profissionais não estão preparados para diagnosticar do transtorno, né? Alguns apontavam que ela era autista, outros apontavam que ela tinha problemas mentais, né, transtornos mentais de outra ordem. E aí, depois de 4 meses de acompanhamento com psiquiatra, com psicopedagogo, com psicólogo e com né, um neurologista, aí chegou-se à conclusão que, de fato, ela tinha... também, tipo, Sim, pode ser feito também. Aí é o neurologista exame de que faz. sangue aponta alguma coisa, não? Não, é mais neurológico, de aprendizagem, de atenção, de acompanhamento, né, interpretação, nesse sentido. E aí vai depender, né, do profissional que acolher, que tiver uma formação adequada, ou de um conjunto de profissionais que vão entrar num consenso a respeito desse diagnóstico. Para você compreender melhor, você precisa fazer o quê? Uma especialização nessa área? Sim. Existem especializações na área de neuropsicologia, no caso eu sou psicóloga, né? Então, para eu me debruçar sobre o diagnóstico, sobre o entendimento preciso desse tipo de transtorno, existe essa pós-graduação, né, especialização em neuropsicologia. Mas se eu sou da área da educação, né, eu posso estar trabalhando com psicopedagogia, né, onde eu vou começar a entender a partir de jogos, né, como é que é uma criança desatenta e hiperativa. Neuropsicopedagogia também, e na área médica a psiquiatria e a neurologia. Perfeito. E como é que é o número de especialistas nesse caso, em Aracaju aqui? Digamos que está crescendo. Como a gente está num momento em que as crianças que antes eram consideradas especiais e que não entravam na escola, não conviviam com as pessoas cotidianamente porque também era ditas mais difícil normais, de aceitar, né? Isso, era mais difícil. Tinha um preconceito muito grande dos estabelecimentos de ensino para aceitar uma criança no meio de uma turma dita normal, né? Exatamente. E de perto ninguém é. Não. Mas agora com as políticas públicas voltadas... é o padrão de normal também, né? Pois é, né? O que é normal, né? A partir de quais critérios a gente diz que uma criança pode ou não pode alguma coisa. Então, a partir das políticas públicas favoráveis à educação inclusiva, em que as crianças elas podem fazer parte das escolas junto com as outras que não têm diagnóstico, né, de transtorno mental, então está crescendo o número de especialistas, porque quando as crianças são colocadas em sala de aula, as profissionais que foram formadas há 10, 15 anos não têm mais uma formação adequada. Então, hoje, a gente tem várias instituições de ensino com especialização nessa área, para que cada vez mais pessoas possam estudar e se debruçar a esse tema e se torne adequado o tratamento com esse tipo de criança. É obrigatório ter um especialista dessa área para acompanhamento, tipo uma psicopedagoga dentro de todas as escolas? Não, de todas as escolas não. Seria adequado. Se a escola tem uma criança autista, uma criança com síndrome de Down, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, especialmente autismo e síndrome de Down, sim, é obrigatório ter um profissional adequado para estar acompanhando, certo? TDAH não, mas é adequado, porque para que a criança não seja discriminada pela professora na sala de aula, para que a criança... Nem pelos colegas, né? Nem pelos colegas, mas em geral as crianças aceitam as outras diferentes. Quem costuma discriminar mais é o profissional adulto. O adulto que já tem um pré-conceito, Sim. né? Que as crianças
brinca igual. No começo, Elas se entendem, não tem uma formação em casa já preconceituosa, porque às Também. vezes tem já, né, desde Sim. pequena, né? Sim. Com relativa à raça, cor, Isso. cabelo e etc e tal, né? Isso. Então a gente precisa mesmo desse profissional para que a criança ela seja incluída de fato, né? Ela seja aceita, que ela venha aprender, porque essa criança ela precisa de uma certa atenção diferente, um certo carinho, uma certa paciência que as outras não precisariam, sabem se virar só, né? Sabem se concentrar até só. Porque não é brigando, nem ralhando, nem botando de castigo que vai resolver o problema, né? Não vai aprender, né? Se botar de castigo, a criança, inclusive, vai se sentir mal, achar que está errado, achar que fez algum erro. Se rebela, às vezes, rebela, né? Exatamente. Cria baixa autoestima, porque vai se considerar inferior às outras, né? Então, quem sabe, vai virar até uma criança agressiva, né? E, na verdade, ela nasceu com aquilo ou teve as influências não necessariamente culturais. Precisa ser agressiva. Não. E como é que é o tratamento, Marcelo? Olha, o tratamento ele pode vir acompanhado de psicoterapia, certo? Por meio de medicamento psiquiátrico, tá certo? Para diminuir a hiperatividade, aumentar o nível de atenção. Mas é importante o acompanhamento familiar. O corpo médico, o corpo da saúde precisa estar junto com a família, o tempo todo orientando a família, né? Mas a família em casa deve criar rotinas domésticas mesmo, em que... A família tem que se tratar também, né? Tem que acompanhar a criança. Principalmente a mãe, né? Exatamente, o sim. Pai, né? Se ela que permanece mais de tempo. perto. Isso. Quem permanece mais tempo. É importante criar rotina em casa, explicar para a criança, olha, assim que você acorda, vamos escovar os dentes com a criança, e depois vamos tomar banho. Essa hora agora é de sentar para comer. Agora você vai brincar com sua irmã, com seu irmão, e agora a gente vai sentar e estudar. Eu vou sentar com você e você vai terminar a tarefinha, né? Porque a criança hiperativa, ela começa uma coisa, e depois pega outra, e depois pega outra. Faz milhões de coisas ao mesmo tempo, e tudo que chama a atenção dela, ela vai atrás. Então, é importante que a família coopere nesse procedimento de criar rotinas para que ela vá memorizando aquilo que precisa ser feito, certo? E aí, consequentemente, a família, o corpo médico, o corpo de saúde, né, psicológico, a gente tem que ter uma escola orientada também, né? A escola precisa saber o que está acontecendo com a criança, precisa saber as manias da criança também. Como é que funciona? A mãe é que fala ou o Sim, profissional? a mãe vai atrás, né, da escola. Eu estou referindo a mãe porque normalmente... a família. A família, no Brasil, isso. várias, a maioria São as mães que acolhem as crianças. E a maioria de sustentabilidade dos domicílios é feito por mães, né? Pois é. Então, aí a família vai em direção à escola e explica. Tem que explicar, né, o que está acontecendo. Tira uma xerox do relatório feito, né, do diagnóstico, para que a escola possa ler, saber exatamente o que lidar. E aí a escola tem que dotar, né, a equipe, o corpo técnico de profissionais que entendam o que é o transtorno, quais as características e como trabalhar com a criança em sala de aula. Né? E aí essa criança precisa de uma atenção especial no tocante à metodologia de ensino, né? Porque se ela não presta atenção já de cara, né, é preciso ter objetos coloridos, música, brincadeiras, algo atrativos maiores. Né? Muito maiores para essa criança. Para você que ligou o rádio agora, o Facebook, eu estou aqui batendo um papo com a Marcela Pet, que é psicóloga, e a gente está falando sobre um assunto que está em voga aí na cena, com a criançada e as famílias aí, mais atuais, porque no meu tempo eu não conhecia nem esse termo. TDAH. Que é o TDAH, que é o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Então a escola ela tem que começar não só a se moldar para essa criança. Na verdade, todas as crianças ficam entediadas com aquela educação mais clássica, né? A verdade é isso. O YouTube é mais divertido, os aplicativos do celular também, né? Então, hoje em dia, ensinar B mais A bar para uma criança de qualquer nível, né, de qualquer ordem, precisa ter uma certa criatividade e inovação na sala de aula. E para a criança que não presta atenção de cara, ela vai precisar de criatividade, né? Então, é se dedicar mesmo a entender as metodologias de ensino que trabalham em joguinhos, né, colagem, pintura, música, brincadeiras de jogos físicos, né, em que as crianças saem, pulam de um lugar. Exatamente. Onde talvez o gasto de energia até aconteça na sala de aula mesmo, né? Então, para que a criança ela possa, para que aquilo chame a atenção e o conhecimento passe a fazer parte dela, né? Do contrário, vai ser difícil. E esse medicamento que a criança
pode vir a precisar tomar? É um medicamento para a vida inteira? Então, não, E não a tarja necessariamente. preta? Curiosa. Alguns são. Veja, ele só vai ser utilizado se a situação for muito agressiva naquela criança e aquela criança não esteja com dificuldade de socialização, certo? Porque algumas crianças com esse transtorno de hiperatividade têm dificuldade de se comunicar, de fazer amizade, de interagir socialmente. Então, algumas crianças podem vir a ser medicalizadas, tá certo? No entanto, a minha área, né, a área da psicologia, a gente pauta que ela cada vez menos seja medicalizada, só mesmo quando houver necessidade, porque o vício, né, do uso do remédio é grande. E os efeitos colaterais também? Os efeitos colaterais nas crianças e nas famílias, né, porque do tipo assim, eu tô agora lidando com uma criança anestesiada, né, por uma medicação e não com uma criança autêntica, espontânea, que diz o que pensa. Né? Então, que o medicamento ele seja usado em situações graves, em que a criança também, por exemplo, esteja já no nível de agressividade grande, mas é que a medicação seja acompanhada com outras formas de estruturação, e aí, inclusive, reestruturação familiar, para que um dia eu diga, não preciso mais de medicamento e minha família está preparada a lidar com essa criança. Perfeito. Né? Existe algum tratamento alternativo, tipo homeopatia, acupuntura? Tem. Fitoterapia. Pode ser utilizado, inclusive aromaterapia, se você usa alguns aromas como lavanda, que vão acalmar, né? Aí é você se dedicar a um estudo, né, das ervas, dos aromas, dos sabores, o tipo de alimentação que você pode estar utilizando que diminua a frequência mesmo, né, do pensamento, porque a gente sabe, por exemplo, por que comida com açúcar é tão legal? Açúcar fica gostoso, mas na hora que você ingere açúcar, você fica lerdinho, você fica mais tranquilo, né? Você tá agitado e tal, come um pedaço de bolo, a primeira coisa que vai acontecer é liberar endorfina e você vai sentir prazer, tá certo? Então, isso, inclusive, diminui a sua produção intelectual. Então, se for o caso, se resolver se dedicar a estudar isso, tem uma série de alternativas mesmo, que você pode estar administrando na sua dieta, na sua rotina, no seu trabalho, que pode estar cooperando para a sua atenção. Por exemplo, se eu sou um adulto que já sei que tenho hiperatividade e déficit de atenção, vamos dizer que a minha hiperatividade perdura, né? Vai para a fase adulta. Aí eu já sei que eu consciente, né? Porque a criança não tem essa reflexão, né? O adulto tem. Eu consciente de que não presta atenção, o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar com o celular ligado? Ou então com o sonzinho do WhatsApp funcionando, né? Ou então vou trabalhar com uma mesa cheia de estímulos visuais, como fotos, etc. Não, eu vou tentar retirar todos esses estímulos, né, que podem vir a me distrair, já que eu tenho um potencial alto de distração, para que eu possa trabalhar de forma focada, né? Então, eu posso criar formas de modificar, inclusive, o meu ambiente, para que o meu transtorno possa ser reduzido. Eu, por exemplo, jornalista, quando eu tenho que escrever um texto, eu não abro o Facebook. É isso. Não abro o WhatsApp e tal. Perfeito. Porque... O que tu indica, eu não tenho TDAH. Sim. Mas assim, é uma coisa que distrai. Sim. O Facebook, você começa a olhar a notificação, você sai do foco do que você está fazendo. E você perde minutos, horas preciosos, ali, né? parecendo que foi... Né, e escrever texto, para mim, eu acho que eu gosto de escrever ou com uma música instrumental, uma música clássica, ou no silêncio. Isso. Não consigo. Minha filha conseguia estudar na adolescência ouvindo música. Eu digo, meu Deus, como é que você consegue se concentrar? Sim. E ela se concentrava, nunca perdeu o ano, sempre teve notas legais e tal. Era uma capacidade que ela tinha. Eu não tenho nenhuma. Então. Eu tenho que focar, principalmente para produzir um texto, então tem que ser na tranquilidade. Sim, eu te compreendo porque eu funciono igual a você. Mas é uma coisa importante do que você acabou de falar. Entender que as pessoas não são iguais, são diferentes. Se o teu coleguinha, se tua amiga consegue trabalhar com vários estímulos de forma focada, não significa que você vai poder. Então, é entender Nem que ela não está fazendo nada. Exatamente, perfeito. E aí entender que cada um tem a sua mania, o seu ritual para manter a atenção, identificar que você não vai poder fazer algumas coisas e aceitar isso. E usar isso como estratégia mesmo para potencializar o que você já tem, né? Então, se a melhor produção é no silêncio, pois que faça silêncio para que a produção aconteça, né? Quando é outra coisa, editar foto, por exemplo, aí eu deixo, às vezes, música ou noticiário ligado para poder eu ir vendo o que está acontecendo e estou ligada ali, estou editando foto, que é um trabalho mais mecânico, né? Claro que é visual demais, mas essa parte não interfere muito.
está trabalhando com outro tipo de linguagem também, É né? verdade. Visual e criativa. São 5h30. A gente está acabando a nossa entrevista. Quer deixar alguma mensagem? Quer deixar alguma mensagem final aqui para gente, para os nossos ouvintes, Marcela? Eu terminaria dizendo que o transtorno não é nenhum mal, não precisa ser nenhum tabu, que a gente busque cada vez mais informações e que a criança com hiperatividade e déficit de atenção é uma criança normal como a outra, né? Eu acho que é tarefa de nós adultos e adultas aprender a nos colocar no lugar dessa criança, tentar entender, a ver o mundo, porque essa criança também sofre. Se a gente sofre tentando entender ela sofre porque ela não se adapta às regras da gente, né? E a gente aprender a se colocar mesmo no lugar dessa criança para que a gente possa ajudar ela cada vez mais. Perfeito. Você atende em algum lugar? Nesse momento, fazer esse acompanhamento em escolas? Certo. Eu sou professora de ensino superior e nesse momento eu trabalho num Centro de Atenção e Psicopedagogia da Faculdade de São Luís de França, que é um trabalho gratuito, né, para os alunos e para a comunidade. Então, caso alguém tenha interesse de fazer esse atendimento junto à faculdade, é só fazer uma ligação e marcar uma consulta comigo lá dentro. Né? Então, eu trabalho para a comunidade. É um trabalho gratuito, a pessoa pode fazer sessões, etc. Isso, onde ela não paga, né, por esse atendimento. Porque imagine uma pessoa que não tem recurso e Exato. ter que pagar ainda um psicólogo por necessidade. Exatamente. E aí, nosso foco especial são os transtornos de as dificuldades de aprendizagem, que envolve também o transtorno TDAH, né, em que a gente para entender qual é a peculiaridade daquela criança, qual é a dificuldade daquela criança e orientar a família de como trabalhar melhor com ela. Perfeito. Esse centro funciona aqui na Rua de Laranjeiras? Na Rua de Laranjeiras e na Pedro Paz Azevedo, no bairro Salgado Filho, né, que são as duas unidades da faculdade. Eu atendo na unidade Salgado Filho durante 4 horas na semana e aqui na Laranjeiras 2 horas. Caso haja necessidade, uma demanda grande, a faculdade entra em contato comigo e eu posso vir atender mais horas. E você ainda ensina os formandos aí, né? Isso, ainda dou aula de psicologia, nos cursos de psicologia e de pedagogia, sobre psicologia da aprendizagem, da educação, psicologia inclusiva, né, educação inclusiva, e faço os projetos e acompanhamentos das dificuldades de aprendizagem. Maravilha. Muitíssimo obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Disponha sempre aqui do espaço. Se quiser trazer à tona outro assunto interessante, assim, porque é um assunto, como a gente falou desde o começo, que está em voga, está todo mundo falando, e muita gente não sabe direito o que é. Sim. Né, e se assusta, Sim. às vezes. Vai tomar tarja preta. Como que uma criança vai tomar uma tarja preta? Sim, se for necessário, não tem nenhum problema também. Tá, beleza. Obrigada. Conversei com a Marcela Tete, psicóloga e